Olá, jovens padawans. Professor Lucas Almeida aqui e chegamos para mais uma aula de prática constitucional. Dessa vez, vamos falar sobre mandado de segurança. Eu aposto que vocês já devem ter ouvido falar sobre mandado de segurança em algum lugar por aí, certo? Então, hoje a gente vai ver na prática como é o procedimento de mandado de segurança, sua previsão legal e no final vamos construir um modelo de mandado de segurança a partir de tudo que a gente viu aqui na aula de hoje, certo? Então, o que é mais importante? A gente começar, obviamente, pela sua previsão. Ele foi um instrumento, um remédio constitucional previsto pela nossa Constituição, pelo Brasil, certo? Então, é uma criação brasileira. Está aí a previsão legal na Constituição, no artigo 5º, inciso 59. Sugiro que dêem uma lida, vocês podem pausar o vídeo e leem aí o que traz a nossa Constituição. Mas o que eu quero trazer para vocês mais importante é que o mandado de segurança ele foi regulamentado pela Lei 12.016 de 2009, certo? Essa lei traz todo o procedimento, todas as hipóteses de cabimento, tudo bem bonitinho, pré-requisitos e como é que se dá o seu processamento. Então, muito importante que vocês deem uma lida nessa lei, é uma lei pequenininha, tranquila, e como é uma lei recente, entre aspas, né, de 2009, as novas leis que foram saindo, as leis mais recentes, elas estão com a linguagem mais acessível. Então, eu sugiro que dê essa lida, certo? O mais importante aqui é que no artigo 1º dessa lei a gente já tem um conceito muito importante. Pause o vídeo e dê uma lida no conceito, que antes, depois disso, né, vocês lerem, eu quero destacar alguns pontos importantes que esse próprio conceito, que esse próprio artigo 1º traz. Primeiro de tudo, a lei fala aqui em proteger direito líquido e certo. Proteger direito líquido e certo. É para isso que serve o mandado de segurança. A lei fala de direito, mas na verdade não é direito, é um fato, certo? É a situação que tem que ser líquida e certa. O fato líquido e certo, então, é aquele que você pode demonstrar imediatamente por provas pré-constituídas. Você apresenta a prova e está aqui. Meu direito é esse aqui. Então, não há necessidade de produzir outras provas. Então, isso acaba fazendo com que o mandato de segurança seja mais rápido, certo? Além disso, não amparado por habeas corpus, nem habeas data, certo? Que está todo torto, mas é isso aí mesmo. Estou fazendo com o mouse, então fica mais complicado. Mas se não for amparado por habeas corpus nem habeas data, isso significa que o mandado de segurança é uma peça subsidiária, residual. Só é cabível o mandado de segurança se esses outros dois instrumentos, se esses dois outros remédios constitucionais não forem cabíveis. Então, o próprio conceito diz que ele é residual. Então, o mandado de segurança não vai servir para proteger o direito de ir e vir, nem para obter o acesso à informação de documentos pessoais, informações pessoais. Ele não vai servir para isso. O que vai servir para isso é o habeas corpus ou o habeas data, que a gente já tem vídeo gravado sobre esses dois instrumentos. Então, se vocês têm uma dúvida em relação ao habeas corpus ou habeas data, sugiro que procure aí que eu já gravei aula sobre esses assuntos. E, por fim, sofrer violação. Bala ficou escuro demais. Foi, então vamos para o amarelo de novo. Sofrer violação. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, certo? Então, isso significa que o mandado de segurança ele pode ser tanto repressivo, quando a violação já aconteceu, ou ele pode ser preventivo, certo? Essa ameaça ainda não aconteceu, você quer se prevenir, então o mandado de segurança ele também pode ser impetrado de forma preventiva, certo? E essa ameaça ou essa lesão, essa ilegalidade tem que ser por parte de alguma autoridade pública, certo? Algum agente público. É o sujeito passivo aí do mandato de segurança. A gente destacar também que eu já falei que é um remédio constitucional, uma peça processual subsidiária ou residual. E existem outras situações, além de não ser cabível habeas corpus ou habeas data, outras situações que o mandado de segurança ele também não é cabível. Primeiro, não cabe em mandado de segurança a produção de provas. Como a gente já falou, é um direito líquido e certo, é um fato líquido e certo. Então, as provas já têm que estar lá presentes. Você não pode estar produzindo provas
ao longo do processo. Tem uma pequena exceção aí que a própria lei de mandado de segurança já traz, certo? Se porventura você não tiver em posse de determinado documento e esse documento estiver na posse da autoridade coautora ou da administração pública, você pode pedir no mandado de segurança, na petição inicial, que a autoridade apresente esse documento específico. É a única exceção. As demais provas têm que estar juntadas já no corpo da petição, já anexadas à petição. Você não pode pedir perícia, não pode pedir testemunho ou oitiva de outras pessoas. Provas pré-constituídas. Também não cabe mandado de segurança para combater ato de gestão comercial. O que é isso? Se você, por exemplo, for pedir um empréstimo na Caixa Econômica Federal e aí o gerente nega esse empréstimo, se você achou ruim, não vai ser o mandado de segurança que você vai combater esse ato, porque esse é um ato de gestão comercial. Quando a administração pública está atuando como forma econômica, certo? No mercado, tomando às vezes de um particular, o mandado de segurança não serve para combater esses atos, certo? Também não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. O que é isso? É aquela com característica genérica, que por si só ela não produz nenhum efeito concreto. Então, contra a lei em tese não cabe mandado de segurança. Se você quiser combater essa lei em tese, o instrumento ideal é uma ação de controle de constitucionalidade, que isso aí a gente vai ver nas aulas de controle de constitucionalidade, certo? Quem diz isso é o próprio STF na súmula 266, 266. Então, recomendo também a leitura dessa súmula. Também não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. Transitou em julgado, não cabe nenhuma outra ação, nenhum outro remédio constitucional, salvo uma ação rescisória. A ação rescisória é um assunto para ver em processo civil, certo? Mas a ação rescisória é um instrumento cabível para atacar decisões judiciais transitadas em julgado. E também não cabe honorários de sucumbência e mandado de segurança. Então, você perdeu o mandado, ou a ação, perdeu o mandado de segurança, você não vai precisar pagar honorários de sucumbência. Na parte tributária, para quem não sabe, eu sou tributarista, você também não pode pedir, não pode utilizar no mandado de segurança para ressarcimento, certo? Para substituir uma ação de repetição de indébito. Então, envolvendo dinheiro para você ser restituído, não cabe mandado de segurança em ação tributária. Fica aí a curiosidade nerd extra para vocês, certo? E a competência? Para quem lembra das ações de petição da nossa aula sobre petição inicial, competência é o endereçamento. Quem é o juízo que vai julgar o mandado de segurança? Então, para você analisar a competência, depende de dois critérios, certo? Da análise de dois itens. Primeiro, a categoria da autoridade. Se essa autoridade ela tem prerrogativa de função, certo? Por exemplo, se for um governador que cometeu esse ato que você está impetrando o mandado de segurança, então quem vai julgar ele é o Tribunal de Justiça do estado dele, certo? Então, se a autoridade tiver prerrogativa de foro, prerrogativa de função, vai ser de acordo com a sua prerrogativa, certo? Se não tiver prerrogativa de foro, então vai ser a sede funcional, aonde está lotado aquela autoridade. E aí quem vai julgar é o juízo de primeiro grau, tranquilo? A legitimidade do mandado de segurança, ou seja, quem pode impetrar o mandado de segurança? Qualquer pessoa física, jurídica, órgãos públicos, agentes políticos, espólio, Ministério Público é ampla, certo? Lembrando que o mandado de segurança, ele tem, para impetrar, tem que ter capacidade postulatória. Então, é necessário que você esteja acompanhado por um advogado, certo? Ao contrário do habeas corpus, por exemplo, que não demanda uma capacidade postulatória. E o sujeito passivo é a autoridade que cometeu o ilícito ou o abuso de poder naquele ato, certo? Inclusive, conceitua quem é a autoridade coautora, você pode analisar no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei do Mandado de Segurança, certo? Que é a autoridade que cometeu o ato ilícito que você está atacando no mandado de segurança. E aí, sobre essa autoridade, a gente tem a teoria da encampação. O que é isso? É uma teoria que ajuda até as pessoas que estão impetrando o mandado de segurança, caso ela tenha impetrado contra a autoridade errada. Não foi essa autoridade, foi um superior. Então, se você errou, a teoria da inculpação possibilita que o juiz permita que o advogado emende a petição inicial para colocar a autoridade correta, ou o próprio juiz, de ofício,
identifica a autoridade coautora. Para isso é necessário três requisitos que estão aqui para vocês, certo? Primeiro tem que haver um vínculo hierárquico entre a autoridade que você colocou como impetrado e a autoridade correta. Então tem que haver esse vínculo. Além do vínculo, a autoridade superior tem que ter se manifestado sobre o mérito daquele ato. Por exemplo, houve uma demissão de um funcionário público. Esse funcionário impetrou mandado de segurança contra o seu chefe. Só que não seria o seu chefe, seria o seu superior. Se esse superior já tivesse manifestado sobre a decisão de demissão, aí sim ele se manifestou sobre o mérito. E aí ele pode ser vinculado. Além disso, não pode haver modificação de competência constitucional. Ou seja, se já houver a previsão constitucional da competência para julgar aquele ato, e for o governador, já tem a previsão da própria Constituição. Então, se houve já isso aí, então não é possível a teoria da encampação. Tem que haver esses três requisitos: vínculo hierárquico, manifestação do superior sobre o mérito daquele ato e a ausência de modificação de competência constitucional, certo? Agora vamos falar sobre o procedimento do mandado de segurança, certo? Como é processado, como se dá o processo, o andamento processual do mandado de segurança. Primeiro de tudo, temos a impetração, né? A petição inicial do mandato de segurança, que deve seguir todos os requisitos. A gente vai falar sobre esses requisitos quando a gente estiver elaborando o nosso modelo, certo? Se você tiver dúvida, sugiro também assistir a aula sobre petição inicial, certo? E aí, impetrou o mandado de segurança, protocolou a petição inicial, o juiz vai analisar para saber se os requisitos do mandado de segurança foram cumpridos. Ou seja, se não cabe habeas corpus ou habeas data, se foi dentro do prazo, porque o mandado de segurança ele tem um prazo de 120 dias para ser impetrado, e se o direito é líquido e certo. Se tiver isso tudo, ele é cabível. Então o juiz vai analisar isso. Foi cabível, deu tudo ok, ele vai intimar a autoridade coautora para ela se manifestar. E aí ele pode também chamar o Ministério Público para se manifestar no processo, se houver a necessidade. Depois que as partes se manifestaram, aí o juiz profere a sentença, certo? Lembrando que essa sentença ela é mandamental ou injuntiva, certo? O que é isso? Além de mandar desconstituir aquele ato que foi ilegal, a autoridade coautora deve cumprir aquela decisão sob pena de crime de desobediência. Então, se a autoridade coautora não cumprir com a decisão judicial, ela vai estar cometendo um crime de desobediência. Isso aí está previsto tanto no artigo 330 do Código Penal, como na própria Lei de Mandado de Segurança, artigo 26, certo? E aí também cabe a fase recursal. Da sentença contra o mandado de segurança, cabe a apelação. E aí segue o rito processual normal, certo? Em relação ao nosso modelinho da petição inicial do mandado de segurança, certo? Isso aqui é tudo tranquilo. Se vocês já viram os modelos de mandado de segurança, ou das petições iniciais, você já está familiarizado com isso. Não tem segredo. Toda petição tem a mesma estrutura. Então, no mandado de segurança, a gente tem um endereçamento. Para quem a gente vai endereçar? Para qual juízo vai julgar o nosso mandado de segurança? E aí vai depender daqueles fatores que a gente já disse. Se tem prerrogativa de foro ou a sede funcional. Depois a qualificação das partes, do impetrante, do impetrado, que é a autoridade coautora, e o órgão que ele está vinculado, o órgão ou entidade que ele está vinculado, ou seja, a autoridade e o órgão, certo? Depois a gente tem a narrativa dos fatos, né? Contar aquela historinha, dizer quem, como, onde, quando, por quê. E aí a gente tem a parte do cabimento, que é muito importante, porque o mandado de segurança ele tem requisitos para que ele possa ser cabível. Então tem que estar demonstrado aí o direito líquido e certo, tem que estar demonstrado que está dentro do prazo de 120 dias, a não ser que seja um mandado de segurança preventivo. O fato ainda não aconteceu, então esse prazo ainda não começou a correr. Mas de qualquer forma tem que explicar que o mandado de segurança é plenamente cabível naquela situação, porque está preenchendo todos os seus requisitos. Depois a gente parte para a parte do direito, né, a fundamentação jurídica, fazer a subsunção, o link do fato de que está acontecendo as normas jurídicas e fazer essa aplicação. Mandado de segurança também é cabível decisão liminar, certo? Está previsto no artigo 7º, inciso 3º da Lei do Mandado de Segurança. Os requisitos da liminar a gente já explicou, vocês já devem saber também. Probabilidade do direito,
risco de dano e a reversibilidade da medida. Então, tem que comprovar o preenchimento desses três requisitos para a concessão da medida liminar. Por fim, os pedidos, você vai elencar todos os pedidos que você quer fazer no processo, como a concessão da segurança, a intimação da autoridade coautora, o deferimento da liminar, a intimação do Ministério Público, se necessário. Então, vocês fazem tudo isso no tópico do pedido e aí vocês encerram local, data, assinatura, tudo bem tranquilo, certo? Antes da gente finalizar, é importante a gente falar também do mandado de segurança coletivo. A gente falou de duas categorias, duas modalidades do mandado de segurança, que é o preventivo e o repressivo. A gente também tem o mandado de segurança coletivo. Ele também pode ser preventivo e repressivo, certo? Única diferença, do procedimental é a mesma coisa. A diferença de um para o outro é que no mandado de segurança coletivo, ele cabe para atos ilegais que violem direitos coletivos ou individuais homogêneos. Né? Então, a maior diferença entre o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo é que o primeiro, o impetrante, busca proteger direito próprio e no segundo, a proteção de direitos de outras pessoas, certo? Então, como a gente está protegendo o direito de outras pessoas, no mandado de segurança a gente tem o fenômeno da substituição processual. A previsão constitucional do mandado de segurança coletivo, artigo 5º, inciso 70, e no artigo 21 e 22 da própria lei do mandado de segurança, certo? E quem é que pode impetrar o mandado de segurança coletivo? O artigo 21 fala, partido político, esse partido político deve ter pelo menos um representante em uma das casas do Congresso, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Esse partido tem que ter representação política em uma das casas, certo? Organização sindical, entidade de classe e associação, desde que em funcionamento e legalmente constituída por pelo menos um ano, certo? Então, essas são as autoridades que podem impetrar mandado de segurança coletivo. Então, é isso, jovens. Nossa aula ficou um pouco extensa, mas aqui a gente trouxe o máximo de informação possível a respeito do mandado de segurança, principalmente na sua parte prática. Então, se você gostou, deixa aqui o seu like no vídeo, comenta se a gente precisa melhorar alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida ou faltou alguma informação, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda bastante. E eu vejo vocês na próxima. Que a força esteja com vocês.